Amém, irmãos. Shalom. Graças e paz. Bom dia a todos. Amém. Irmãos, confesso que quando eu recebi a notícia de que seria eu o ministro dessa manhã, primeiramente um temor e um tremor me tomou, mas eu creio que o Senhor tem uma mensagem assertiva para o nosso coração nessa manhã, amém? Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus, aplauda o Senhor. E, primeiramente, shalom, né? Graça e paz. Que manhã gloriosa e abençoada, irmãos. É até difícil de ministrar depois de se envolver numa presença dessa, né? A gente precisa controlar ali as nossas emoções. Mas eu creio que o Senhor está nos direcionando aqui nessa manhã, irmãos. E para quem está no grupo de ministros aí, toda semana é uma surpresa, né, irmãos? Quando a pastora Andressa manda a escala ali na segunda-feira, a gente fica ansioso para ver se nosso nome está lá. E é toda semana um mini infarto, e essa semana o infarto foi comigo. Mas amém, o Senhor tem uma mensagem para o seu coração, irmãos. O Senhor já tinha me entregado uma mensagem, só que assim como a pastora Bia disse aqui na quarta-feira passada, não é o que nós queremos falar, no tempo que nós queremos falar, é o que o Senhor quer falar. Então a mensagem que eu estava preparado, irmãos, esboço pronto, já, né, com segurança, o Senhor mudou, irmãos. Mas no momento que o Senhor mudou, eu fiquei em dúvida, irmãos. Não em dúvida, mas eu fiquei, Senhor, questionando. Eu fiquei, Senhor, será que é essa mensagem mesmo? Porque é uma mensagem reflexiva, é uma mensagem que nos leva a uma reflexão profunda. Eu falei, num domingo de manhã, irmãos. Normalmente, né, é um culto mais tranquilo, mas amém, é isso. Queimou no meu coração, depois o Senhor foi confirmando. O Senhor confirmou através da vida da Camila também, o Senhor confirmou através do Júnior aqui. Então, eu creio que é isso que o Senhor tem para nós nessa manhã, amém? Irmãos, nós vamos... Primeiramente, tem algum visitante aqui, pela primeira vez? Glória a Deus, seja bem-vindo em nome de Jesus, meu irmão. Você está na casa do Pai, então você tem total liberdade aqui, sinta-se à vontade, amém? Dê uma salva de palmas pela vida do nosso irmão. Glória a Deus. Irmão, eu não sei se você fica feliz quando você vê um visitante, mas esse é o principal propósito também. Não é uma igreja que tem sempre as mesmas pessoas, pelo contrário, todo dia tem que ter gente nova. Amém? Nós já temos uma palavra declarada sobre essa igreja, esse ano é o ano da colheita, nós precisamos trazer pessoas, nós precisamos convidar, faça a sua parte, meu irmão. Amém? E se alegre com isso, se alegre quando tem um visitante. Antes da gente entrar aqui na palavra, irmãos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse momento, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa manhã de celebração, Senhor, celebração de novos membros, celebração, Pai, de filhos proféticos que serão apresentados ao Senhor, Pai. Te agradeço, Pai, pela vida de cada irmão e irmã que está aqui. Te agradeço pela vida dos visitantes, Senhor, e te peço, Pai, venha com uma palavra assertiva aos nossos corações, Senhor. Que nós sejamos transformados através daquilo que o Senhor tem para nós aqui nessa manhã, Pai. Que nós venhamos ser profundamente, ó Pai, tocados, ó Pai, e levados a um nível de reflexão, ó Pai, a qual mude as nossas vidas, Senhor. Eu te peço, Pai, que toda altivez contra a Tua palavra, Senhor, que tudo aquilo que está tentando impedir que nós recebamos a Tua palavra, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que nós venhamos receber tudo que o Senhor já preparou para essa manhã, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha dar frutos em nossos corações, que seja como uma semente em terra fértil, Senhor. No poderoso nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler uma passagem em Eclesiastes, amém? A referência bíblica vai ser do 1, capítulo 1, nós vamos ler do 1 a 11. Na verdade, a mensagem que o Senhor me entregou, irmãos, é sobre o livro de Eclesiastes. Nós vamos ler aqui algumas mensagens, obviamente que eu não vou ler o livro inteiro, que são 12 capítulos, mas nós vamos passar pelo livro inteiro. Eu vou ler os principais capítulos aqui e a gente vai refletir em cima desses capítulos.
Amém? Diz assim, ó. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento, e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo, o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança, entre os que hão de vir depois. Amém? Como eu falei, irmãos, não é um livro simples, não é uma mensagem fácil. Na minha opinião, é uma mensagem, um dos livros mais complicados da Bíblia, para você compreender. A gente acabou de ler aqui do 1 ao 11 e eu tenho certeza que metade da igreja entendeu o que está, nem metade, menos, entendeu o que estava escrito aqui. Porque é uma leitura pesada, uma leitura difícil de compreender. Eclesiastes, irmãos, é um dos livros que Salomão escreveu. Salomão, ele foi um homem muito conhecido, o rei Salomão, todos aqui conhecem, né? E a Camila já veio aqui abrindo o caminho, falando um pouco, confirmando a minha palavra. Salomão, ele é o segundo filho, fruto de um relacionamento, de um adultério entre o rei Davi e Batseba. O primeiro filho foi morto, como consequência do pecado, do adultério, como nós já vimos aqui. E Salomão, ele foi um homem diferenciado, irmãos. Salomão, ele foi um homem muito sábio, um homem muito rico, um homem tão relevante que até os dias de hoje nós ouvimos falar de Salomão. Tem livros falando sobre Salomão foi o homem mais rico que já existiu, o homem mais sábio, enfim. Toda essa autoridade, toda essa relevância de Salomão foi por uma decisão, foi por uma atitude do próprio Salomão. Vinda de Deus, claro, mas uma atitude dele. Em 2 Crônicas, nós vamos poder entender melhor disso. 2 Crônicas 1 diz essa história, o divisor de águas de Salomão. O divisor de águas na vida de Salomão foi quando ele chegou e entregou um holocausto ao Senhor, entregou 1000 holocaustos ao Senhor, em frente à tenda, o tabernáculo de Moisés no deserto. Aquele holocausto chamou a atenção de Deus, e o Senhor se revelou a Salomão, o Senhor falou com Salomão, e fez uma pergunta a Salomão. Salomão fez uma declaração a Salomão, né? Salomão, peça o que você quiser, que eu te darei. E aí eu te faço uma outra pergunta, irmãos. Você já se colocou nessa situação? Imagina o próprio Deus virar para você e falar assim, peça o que você quiser, que eu te darei. Eu tenho certeza que o que passou na cabeça de muitos aqui, não foi o que Salomão fez, não foi o que Salomão pediu. E se a gente listar uma lista de prioridades, o que Salomão pediu, talvez nem apareça nessa lista de prioridades que nós faríamos. Salomão, ele disse para Deus, Senhor, Tu tens sido misericordioso com a minha casa, o Senhor tem sido misericordioso com o meu pai, com o rei Davi, e já que eu fui escolhido para ser, já que eu fui ungido para ser o rei de Israel, o próximo rei, eu te peço sabedoria, Senhor. Eu te peço que o Senhor me dê sabedoria para eu guiar esse povo com competência. Olha que decisão, irmãos, brilhante, olha que algo único, algo de alguém que é diferenciado. E aí o próprio Deus fala para Salomão, Salomão, porque isso está no seu coração, ou seja, porque isso é sincero, porque é realmente isso que você quer, eu não vou te conceder somente sabedoria, eu vou te conceder riquezas, eu vou te conceder bens, patrimônio, autoridade, um reinado ao qual ninguém antes de você viu ou viveu,
e ninguém depois de você vai ver ou viver. Não é à toa, irmãos, que Salomão, ele foi o homem mais rico da história e ainda é o homem mais rico da história. Existe um estudo, irmãos, da Forbes, que fizeram uma análise trazendo toda a riqueza de Salomão para os dias atuais, né? Com correções monetárias tal, e conversões de moeda. A riqueza de Salomão, ela ultrapassaria facilmente os 300 trilhões de dólares, irmãos. E isso, comparado com os homens mais ricos do planeta, Elon Musk, Jeff Bezos, isso é surreal, né? Ele continua sendo o homem mais rico e vai continuar sendo o homem mais rico por todo sempre, assim como diz a palavra do Senhor. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos, sobre a relevância de Salomão. Salomão, para vocês terem uma noção, ele tinha 700 mulheres e tinha 300 concubinas. E ao contrário do que muitos pensam, concubina não é uma amante. Concubina, a diferença de concubina para uma amante é que a amante é um caso em secreto, né? É segredo, é oculto. A concubina não, ela é escancarada mesmo. A concubina é como se fosse uma esposa, só não é oficializado. É uma segunda esposa ali, é como se fosse uma união estável. E só com essa informação, irmãos, nós sabemos que Salomão foi um homem diferenciado. Porque hoje em dia tem muitos que não conseguem cumprir com o seu papel com uma esposa, imagine com 1000 esposas. Imagine o nível de entrega que ele tem que ter dentro da casa dele, imagine o nível de recurso que ele tem que ter para poder sustentar todas essas esposas. Salomão foi um homem diferenciado, irmãos, e nós precisamos reconhecer isso. Mas não somente pelo patrimônio de Salomão, não somente pela sabedoria de Salomão, né? Salomão, naquela época, o reconhecimento de uma riqueza, o reconhecimento de um grande homem, não era pelos recursos, somente pelos recursos. Era também pelo nível de resolução de problemas que ele conseguia fazer na sociedade, pelo nível de sabedoria. E nós sabemos, nós vimos aqui que a sabedoria de Salomão não era uma sabedoria humana, era uma sabedoria que veio do próprio Deus. O Senhor entregou aquela sabedoria a Salomão. E para vocês terem uma noção, irmãos, um dos casos que é relatado na Bíblia, como a sabedoria de Salomão fluía de uma forma natural. Certa vez, 2 mulheres, em algumas traduções diz 2 prostitutas, moravam na mesma casa e tiveram filhos, ambas tiveram filhos ao mesmo tempo. E durante uma noite, cada uma estava dormindo com seus filhos, uma delas rolou sobre a criança e acabou matando seu próprio filho. E aí ela, desesperada na situação, foi e trocou a criança com o filho da outra mulher. E ao amanhecer, a outra mulher, que não tinha nada a ver com a história, viu o seu filho morto ali. Só que ela olhou com mais atenção e viu que não era o seu filho. E então foram levar o caso para Salomão ajudar a resolver. Para Salomão decidir de quem que era aquela criança. Antigamente, irmãos, não era tão fácil como é hoje, é só ir fazer um DNA, é só ir olhar nos registros. Antigamente não era simples assim. Precisou da sabedoria de Salomão para poder resolver essa situação. Salomão falou, é simples, pega uma espada e corta a criança que está viva ao meio. Uma das mães falou assim, se o filho não for meu, não vai ser de ninguém. A outra disse assim, não, pode deixar o filho com ela. Ali já foi escancarado quem que era a mãe da criança. Uma mãe nunca gostaria de ver o seu filho ser morto na frente dela, mesmo que fosse necessário abrir mão disso, né? Então, para vocês verem como que a sabedoria de Salomão fluía de uma forma natural, né? E Salomão, irmãos, ele não escreveu só Eclesiastes na Bíblia. Salomão, ele escreveu Cantares, ou conhecido também como Cântico dos Cânticos. Salomão escreveu Provérbios e escreveu Eclesiastes, o qual nós estamos falando. Eu falei nessa ordem, irmãos, porque estudos apontam que realmente foi nessa ordem que foi escrito. E se a gente for observar, faz muito sentido, porque Cantares relata a juventude, um amor de um jovem apaixonado. Ele fala sobre a sua amada Sulamita e quem lê é uma poesia, é uma canção que enche os olhos de amor de qualquer um. E isso aponta para a juventude de Salomão. Provérbios aponta para a maturidade, que foi escrito durante a maturidade de Salomão. São direções objetivas, são direções que nos dão fundamento, são direções racionais, de uma fase de uma pessoa madura. E Eclesiastes, irmãos, aponta para a velhice de Salomão. Eu falei aqui basicamente da vida dele, mas não falei dos fins, do final da vida dele, dos últimos dias da vida dele. Por que Eclesiastes aponta para esse fim?
Porque Eclesiastes, irmãos, é um livro um tanto quanto pessimista, um tanto quanto triste. E o fim da vida de Salomão foi assim. Salomão, ele se corrompeu, ele se apostatou da fé. Ele não conseguiu chegar até o final adorando o mesmo Deus, adorando o Deus que tinha derramado sabedoria sobre a vida dele, adorando o Deus que tinha feito ele ser quem ele era. Ele não conseguiu chegar até o final da vida adorando esse Deus. E ele se corrompeu, levantou altares para Astarote, levantou altares para Milcom, para vários deuses daquela época. E ofereceu oferendas também, convencido pelas suas esposas, pelas suas milhares de esposas. Irmãos, o Senhor já quer nos falar algo aqui. Não adianta nada nós começarmos na presença do Senhor, nós estarmos entregues quando começamos a trilhar o caminho com o Senhor, só que não conseguir sustentar isso até o final da nossa vida. Isso vai gerar uma tristeza em nós. Salomão, mesmo sendo um homem relevante, mesmo sendo alguém que é referência até os dias de hoje, em muitas áreas da vida, viveu um final de vida triste, um final de vida depressivo. Não é isso que o Senhor quer para a nossa vida, irmãos. Nós precisamos perseverar até o fim adorando e engrandecendo o nome dEle. É para isso que nós vivemos e é para isso que nós vamos continuar vivendo, meus irmãos. Não adianta você chegar na presença de Deus, irmãos, e o Senhor o Senhor mudar um diagnóstico, o Senhor resolver um problema financeiro, o Senhor fazer algo na sua vida, e quando estiver tudo bem, você se apostatar da fé, você abandonar o Senhor. Não tem como, irmãos, é até o fim. Nós precisamos ir até o fim, amém? Salomão, quando a gente faz uma análise desse livro, irmãos, é um livro muito profundo, como eu falei. Mas basicamente o que Salomão quer alertar aqui é o que realmente importa na nossa vida. Nós vamos ler alguns versículos aqui, e eu separei em 3 partes o livro de Eclesiastes, para nós entendermos melhor. A primeira parte, irmãos, eu vou pegar um versículo referência aqui, que é o Eclesiastes 1, nós vamos ler do 1 ao 3. Diz assim, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que benefício tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? O que Salomão está querendo dizer aqui, irmãos? Que tudo, basicamente tudo que nós fazemos na nossa vida, de uma perspectiva debaixo do sol, ou seja, de uma perspectiva terrena, é vaidade. E olha que profundo isso, irmãos, porque muitas pessoas acham que vaidade está relacionado a beleza, está relacionado a se cuidar, também, porque isso é algo vazio. Mas o verdadeiro sentido da palavra vaidade, a raiz dela significa evel, vem da palavra evel, que significa oco, que significa vazio, significa algo fútil, algo passageiro. E muitas pessoas, meus irmãos, nos dias de hoje, estão vivendo uma vida de vaidade. Estão vivendo uma vida vazia, uma vida oca. Quantas pessoas nós enxergamos, irmãos, famosos, influenciadores no Instagram, que vivem uma vida oca, que passam uma beleza de vida, que estão buscando a espiritualidade agora, passam que são crentes agora, que são tementes a Deus, só que quando vai olhar um relacionamento destruído, quando vai olhar não tem temor a Deus, quando vai olhar, não buscam a Deus verdadeiramente. Uma geração, irmãos, que não entende a verdadeira essência do que é ser um cristão. E eu não digo crente, mas um cristão, porque crente é aquele que crê em qualquer coisa, irmãos. Um cristão, aquele que ama a Deus, aquele que recebeu o Espírito Santo, que aceitou Jesus e começa a ser governado pelo Espírito. Esses, irmãos, precisam manifestar uma vida diferente. Mas, infelizmente, não é isso que nós vemos, irmãos. Não é isso que nós vemos nem na igreja atual, irmãos. Infelizmente, nós olhamos para as notícias, olhamos até nas próprias redes sociais. Todas as notícias que nós vemos da igreja, irmãos, é alguma fofoca, é algum escândalo, é algum ato de corrupção. Irmãos, a noiva de Cristo não pode ser reconhecida pelos escândalos. A noiva de Cristo tem que ser reconhecida pela santidade, pelo poder de Deus fluindo através das nossas vidas, irmãos. Não tem como. E se você vê uma notícia dessa e fica confortável, você já está vivendo em vaidade, irmãos. Você precisa entender isso.
Se você não se incomoda vendo uma notícia de que pastores estão roubando, de que pastores estão prostituindo a noiva de Cristo, se você não ficar triste com isso, irmãos, infelizmente você já está vivendo em vaidade, cara. Você já está vivendo oco, vazio. Mas eu creio que hoje o Senhor vai levantar uma geração, irmãos, que vai viver com a essência, que não vai viver em vaidade, irmão, que vai viver crendo que é por Ele, que é para Ele todas as coisas, amém? Glória a Deus. Eclesiastes do 4 a 11 vai dizer que tudo na terra é passageiro, irmãos. Tudo na terra é passageiro. Uma geração vem, outra geração vai. O sol nasce, o sol se põe. Os rios vão para o mar não se enche. Tudo é passageiro. E porque se tudo é passageiro, dessa forma, irmãos, como Salomão está nos relatando, muitas pessoas vivem em prol disso, vivem em busca disso. Tudo debaixo do sol, Salomão diz, não existe nada debaixo do sol que é novo. Não tem novidade de uma visão, a partir de uma visão terrena. Não tem novidade com uma visão horizontal. Só vai ter novidade na nossa vida quando a gente olha para o alto, irmãos. Quando a gente olha para Cristo, quando a gente olha pelo que Ele fez por nós no Calvário. Só assim a gente vai caminhar em novidade de vida. Muitas pessoas insistem, irmãos, em buscar o seu complemento, buscar aquilo que vai te satisfazer nas coisas dessa terra, irmãos. Só que não é ali que você vai achar essa satisfação. As coisas dessa terra, como diz Salomão, debaixo do sol é tudo passageiro. E olha que a gente está falando de alguém que tem a autoridade para poder falar disso. Alguém que desfrutou dos maiores prazeres dessa terra, de mulheres, de riquezas, de patrimônio, de autoridade, de reinado. Alguém que tem realmente autoridade para falar. Só que a gente perece, irmãos, porque a gente não busca conhecimento. A gente tem que aprender com Salomão que a única coisa que importa, o que realmente importa na nossa vida é viver uma vida no propósito de Deus, é viver uma vida olhando para o alto, falando, Deus, faça o que o Senhor quiser na minha vida, nada do que eu tenho aqui vai me satisfazer, o que vai me satisfazer é a Tua presença, o que vai me satisfazer é a Tua vontade sendo cumprida na minha vida, é isso que vai me satisfazer e satisfazer a sua vida, meu irmão, amém? Eclesiastes 1,18 diz assim, irmãos, porque na muita sabedoria há muita angústia, e aquele que aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Não faz sentido, irmãos. Nada faz sentido nesse livro quando a gente lê de uma perspectiva terrena. Como assim? Quanto mais a pessoa é sábia, mais a pessoa fica triste, mais a pessoa fica angustiada. Mas Salomão está falando aqui de uma sabedoria terrena, de algo que nós acreditamos que para nós é satisfatório. De algo que nós acreditamos que aquilo vai ser a resolução dos nossos problemas. Irmãos, quantos casos nós não vemos por aí de pessoas estudiosas? Vou dar um exemplo dos ateus. Ateus, irmãos, são pessoas inteligentes. Inteligentes não, estudiosas. Se fosse inteligente, entregava a vida para Cristo, amém? Ateus são estudiosos, irmãos. Só que a gente vê vários casos de ateus que estudam tanto, para poder questionar a existência de Deus, e acabam se convertendo, porque não conseguem explicar aquilo que é divino, aquilo que só a eternidade, aquilo que só algo com a perspectiva divina a gente vai conseguir explicar. Augusto Cury, irmãos, um dos maiores escritores, um grande homem de Deus, se converteu assim, estudando a Bíblia para poder questionar, e hoje é alguém que ganha multidões para Cristo. Irmãos, uma sabedoria, um estudo sem fundamento, um estudo para questionar, para poder tentar explicar as coisas divinas, irmãos, não vale a pena, é algo em vão. Você vai chegar no final e você vai falar, não valeu a pena, vai chegar em nenhuma conclusão. Parece até que eu estou falando da história de alguns filósofos por aí, né? Se você vai ler a reflexão deles, é basicamente isso. Falam coisas bonitas, chega no final, não conclui nada, irmãos. Não tem, porque não é o estudo deles que vai dar a conclusão, vai dar a explicação, porque só Deus tem explicação nas nossas vidas. Então, irmãos, se muitas vezes nós estamos vivendo uma situação ruim na nossa vida, muitas vezes a gente está vivendo algo, nós somos pessoas boas e estamos vivendo coisas ruins, nós nos perguntamos, por que isso? Por que alguém bom vive algo ruim? E por que alguém ruim vive algo bom na sua vida? Irmãos, não sou eu e nem é você que vai explicar isso. Quem vai explicar isso é o próprio Deus. Porque lá em Eclesiastes 3:11,
vai dizer que Ele colocou a eternidade no nosso coração, para que nós não expliquemos a obra dele do início ao fim. Ou seja, o que Ele quer falar aqui? Você não vai explicar nada na sua vida. Vai acontecer coisa boa, mesmo você sendo uma pessoa ruim. Vai acontecer coisas ruins, mesmo você sendo uma pessoa boa. Isso aponta para duas razões, irmãos. Isso aponta para a gente não achar que está no controle das coisas. A gente não achar que pode explicar tudo. E ninguém explica Deus, irmãos. Deus faz como Ele quer, a hora que Ele quer, aonde Ele quiser. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus na minha e na sua vida, irmãos. Amém? Eclesiastes 3:1. Se quiser abrir. Vai nos dizer sobre o tempo de Deus, irmãos. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. É muito conhecido esse versículo, né? Há um tempo de viver, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há um tempo de dançar, há um tempo de ficar parado, há um tempo de abraçar, há um tempo de não abraçar, irmãos. E tem algumas coisas que falam que a gente fica até impactado, né? Tem o tempo de ganhar e tem o tempo de perder, irmãos. Eclesiastes fala, deixa claramente que é explícito que nós não estamos no controle, que somente Ele pode explicar as coisas que acontecem na nossa vida. Irmãos, Salomão vai nos dizer também no capítulo 2, ele vai falar sobre os prazeres, irmão. Vai falar sobre os prazeres dessa terra. Ele vai falar que isso não nos complementa, que isso não preenche aquele vazio que nós carregamos. E, particularmente, irmãos, quando eu li esse trecho, eu lembrei muito de quando eu cheguei na presença de Deus, irmãos. Eu cheguei vazio, obviamente, como todos, achando que está completo, mas está vazio. Eu cheguei oco, com uma vida de vaidade, irmãos. E eu já tinha buscado de tudo para poder preencher a minha vida. Já tinha buscado de tudo. Eu buscava muito o dinheiro, eu buscava muito os prazeres carnais, bebida, drogas, prostituição, eu buscava muito tudo isso. E nada disso havia me preenchido. Segundo Pedro vai dizer, irmãos, que a busca pelo prazer raramente vai trazer satisfação, irmãos. Pelo contrário, vai trazer vazio. Ou seja, vai trazer vaidade. E aí a gente volta na reflexão de Salomão. Tudo é vaidade, meu irmão. Tudo é vaidade na nossa vida. Uma vida terrena, uma vida sem a perspectiva divina, é vaidade, é oca, é vazia, é sem essência. Nós não podemos viver uma vida assim, irmãos. Principalmente nós que recebemos a revelação do Cristo, principalmente nós que carregamos o Espírito Santo, irmãos. Nós não podemos viver uma vida oca, uma vida vazia. Pare de viver de aparência, irmãos. O Senhor está nos chamando para um tempo de manifestar aquilo que nós carregamos, irmãos. Nós não podemos, nós que deveríamos ser os exemplos, irmãos. Nós que deveríamos sair aí mundo afora e ao invés de recomendar que a pessoa tomasse um remédio, orar pela vida da pessoa, falar, você vai ser curado agora em nome de Jesus. Eu sirvo a um Deus que Ele cura, que Ele ainda faz, Ele é o mesmo. Irmãos, quantos testemunhos nós não vemos nessa casa, irmãos? Quantos testemunhos de cura, muitas vezes curas assim que nos impactam. Tem um testemunho, irmãos, que me impactou recentemente, que foi o testemunho do pai do Felipe, alguém que serviu a vida inteira a outros deuses, irmãos, mas numa noite, irmãos, foi marcado, numa noite foi curado. Tinha um diagnóstico médico que ele teria que fazer uma cirurgia, e nessa noite ele sentiu que o poder do Espírito Santo estava curando ele, cara. Isso me impacta, irmãos. Alguém que passou 70 e poucos anos da vida servindo outros deuses, numa noite, quando encontrou a verdadeira verdade, quando encontrou aquele que é o único, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, foi curado, irmãos. E enxergou algo que ele não enxergava há 70 e poucos anos, irmãos. Em um dia, irmãos, nós estamos ministrando, ele está ali, nós estamos ministrando a casa de paz na casa deles. E eu quase não consegui fazer a casa de paz semana passada, porque o pai dele me falou que foi curado de novo do ombro. Eu falei, meu Deus, você está vivendo uma cura atrás da outra. Esse é o meu Deus, esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que é o mesmo hoje, ontem e vai ser para sempre, irmãos. Aleluia, glória a Deus.
Isso serve para edificar a nossa fé, irmãos, e para nos dar um choque de realidade também, porque a gente precisa manifestar isso aonde a gente vai, irmãos. A gente precisa manifestar, falar que Ele é o mesmo, Ele continua sendo o mesmo, amém? A última parte, irmãos, do livro de Eclesiastes vai nos dizer sobre, basicamente, duas chaves, irmãos, que nós precisamos levar para a nossa vida. A primeira é: viva consciente da morte, mas crendo que ela não é o fim. Ela não é o fim. Existe algo depois da morte, meu irmão. E parece até algo meio depressivo, né? Eu falar, viva consciente da morte. Não, viva consciente da morte. Mas, irmãos, viver é Cristo e morrer é lucro, meus irmãos. Então, eu estou consciente da morte, mas a morte não me assusta. Eu sei que eu vou morrer um dia, eu sei que minha esposa, os meus filhos vão morrer, mas isso não me assusta, porque eu sei que eles vão viver uma eternidade com Cristo, irmãos. Será que você tem essa certeza dentro de você? Será que você tem a certeza que você vai viver uma eternidade com Cristo? Irmãos, essa certeza só vem no nosso coração quando nós não olhamos com a visão debaixo do sol, quando nós olhamos acima do sol, quando nós olhamos para Ele, o único que é digno de toda honra e toda glória, aquele que nos traz uma satisfação completa, aquele que nos preenche, aquele que diz: filho, eu estou contigo até o final, se você estiver comigo até o final. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Muitos, assim como Salomão, vivem uma vida abençoada, irmãos, na presença de Deus, adorando a Deus, e desfrutam dos benefícios do Senhor, das bênçãos do Senhor, só que chega no final da sua vida, se apostata da fé, irmãos. Abandona, onde deveria ser o contrário. Onde eu acabei de relatar um caso aqui, que a pessoa passou a vida inteira longe, e no final da vida se aproximou de Deus. Assim que deveria ser a ordem correta. Mas infelizmente, irmãos, existem crentes se esfriando. Existem crentes que estão perdendo o primeiro amor, irmãos. E aí a Bíblia já nos diz que só vai ser salvo aqueles que continuarem até o fim. Mateus 24 vai nos dizer: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas só vai ser salvo aquele que permanecer até o fim, irmãos. Aqueles que serão valentes, aqueles que vão falar: não importa a situação que eu estou passando, Pai, eu sei que está difícil, e eu não vou ficar questionando o Senhor, Pai. Eu não vou ficar questionando o porquê que eu estou enfermo, o porquê que meu filho faleceu, o porquê que a minha vida financeira está difícil. Eu não vou questionar, Pai. Eu entendo que os teus propósitos são maiores que os meus. Eu entendo que o seu plano, Senhor, é melhor do que o meu. Eu vou continuar te adorando, independente da situação, Pai. Eu vou continuar sendo fiel, independente da situação. É isso que o Senhor quer ouvir da nossa boca, irmãos. Nessa manhã, a gente precisa ter a certeza de que nós vamos viver uma vida após a morte ao lado do nosso Senhor. Não tema a morte, irmãos. Tenha a consciência de que há uma eternidade depois, amém? A segunda chave que nós precisamos entender, e para finalizar aqui o livro de Eclesiastes, é sobre o temor e a obediência a Deus, irmãos. De nada adianta a gente viver uma vida conforme a nossa vontade, irmãos. De nada adianta a gente viver uma vida falando que a gente é cristão, falando que a gente está buscando a nossa espiritualidade, como o pregador disse aqui no início do livro, uma vida de vaidade, uma vida oca, e a gente não ter o real entendimento de que não é aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Irmãos, muitas pessoas vivem a vida da forma que quer, mesmo estando dentro da igreja. E eu quero te falar uma coisa, irmãos, você não pode ver a sua vida da forma que você quer, porque você está manchando o nome da noiva de Cristo. E aquele que vive dentro da igreja, ele precisa zelar pelo nome da noiva. Ele precisa zelar por isso, cara. É a reputação do seu noivo. E se você diz amar ele, você precisa zelar por isso. Então não viva uma vida conforme a tua vontade, viva conforme a vontade dele. Obedeça, tenha temor, creia. Amém? Isso daqui, irmãos, é um manual. Isso daqui nos dá a direção, irmãos, de como nós precisamos e como nós somos obrigados a viver a nossa vida depois que nós aceitamos Jesus. E quando eu digo obrigado, irmãos, não é forçado, mas é um direcionamento preciso de como você tem que viver a sua vida se você é um filho de Deus, se você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Irmãos, creia que por Ele, para Ele, são todas as coisas. Creia que
a sua vida é para honra e glória do nome dEle, que todas as coisas que nós fazemos aqui é para honra e glória do nome dEle. Quando você tem esse nível de consciência, irmãos, você não vive a sua vida da forma como você quer. Você não vive dentro do seu trabalho fazendo o que você quer. Porque muitos acham que é assim, né? Dentro da igreja é de uma forma, no trabalho é outra. Não, irmão, você tem que ser cristão em todos os lugares. Você tem que manifestar a presença em todos os lugares. Se dentro do seu trabalho você não consegue ser fiel, você não consegue ser honesto, você não consegue ser uma pessoa de boa índole, dentro da igreja você também não vai ser, cara. Então manifeste isso em todos os lugares, tenha consciência que você precisa manifestar a benignidade, que você precisa manifestar todos os atributos, todos os frutos do Espírito em todos os lugares onde você vai. A gente está vendo nas células, irmão, os esboços falando sobre os frutos do Espírito. Célula passada eu falei muito sobre a paciência, né? Que é um dos frutos do Espírito que eu mais sou tratado. Eu acredito que boa parte das pessoas também. Você saber a hora que você tem que tirar o pé, a hora que você tem que respirar, a hora que você não tem que responder, tudo isso é fruto do Espírito, irmãos. Só que existem crentes, existem cristãos, pessoas que conhecem a verdade, mas muitas vezes, por incredulidade, irmãos, não desfrutam dos frutos do Espírito. Por incredulidade de não ter a consciência de que o Espírito Santo está dentro de você. Os frutos do Espírito estão dentro de você. Só que se você não dá a real importância, se você não olha para dentro de você e fala, Senhor, me ajuda a manifestar isso. Se você não desenvolve um relacionamento com o Espírito Santo, irmãos, você nunca vai ser paciente, você nunca vai conseguir mudar a forma como você trata a sua esposa, você nunca vai conseguir mudar a forma como você tem a reverência com Cristo. Você precisa ter esse entendimento, irmãos. E a única forma da gente mudar isso é tendo relacionamento com Deus, é tendo temor e tendo o nível de consciência de que nós precisamos obedecer a sua palavra, irmãos. Quando nós desenvolvemos esse relacionamento, quando nós desenvolvemos um ambiente dentro do nosso lar, um ambiente da presença, um ambiente onde tudo fala, irmãos, nós somos transformados diariamente, irmãos. E desde do acordar até o dormir, irmãos, tudo fala dentro do nosso ambiente, do ambiente que nós criamos com o Senhor, do nosso relacionamento. O problema é que dentro da igreja, irmãos, existem pessoas que nunca sentiram esse ambiente, pessoas que nunca provaram de algo santo, pessoas que muitas vezes a igreja está num mover, ninguém está conseguindo segurar as lágrimas, você olha para a pessoa está vazia, a pessoa está parada, a pessoa não entendeu, a pessoa nunca desfrutou disso. E você vai olhar a vida da pessoa, anos na igreja, irmãos, anos na igreja, mas nunca desfrutou do ambiente, nunca desfrutou da presença, porque nunca buscou um relacionamento, irmãos. O Senhor é educado, Ele quer entrar na nossa vida, Ele quer nos transformar, Ele quer nos levar a ter esse nível de relacionamento. Só que Ele não vai meter o pé na porta e falar, não, vem, agora o relacionamento sou eu e você. Ele vai esperar a sua atitude, irmãos. Ele vai esperar que eu e você olhe para Ele e fale assim, Senhor, é só o Senhor na minha vida, eu preciso me relacionar contigo, eu preciso ter intimidade com o Senhor, Pai. Irmãos, quando o Senhor me entregou essa mensagem, e me entregou essa pergunta, na verdade, né, o que realmente importa? Eu sempre fui uma pessoa muito cética, como o Felipe disse aqui, quando ele ministrou, e o ser cético, irmãos, te torna muito questionador. E eu questionava muito a vida, realmente como um filósofo refletindo, questionava muito a vida, vazio. E esses questionamentos, irmãos, me levavam a ter esse entendimento de que Salomão teve, de que tudo é vaidade. Só que Salomão, ele estava olhando com a perspectiva embaixo do sol, com a perspectiva terrena. No final aqui da vida de Salomão, no final do livro de Eclesiastes, mesmo ele tendo tido essas experiências, mesmo ele tendo tido a noção do que é a vida vazia, Salomão, ele olha e fala assim, eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz besteira, não vale a pena viver uma vida assim, não vale a pena você questionar, não vale a pena você viver uma vida buscando os prazeres, buscando a satisfação própria,
não vale a pena. O que vale a pena é você olhar para o alto e falar: Deus, eu quero viver uma vida contigo, eu quero viver uma vida preenchida da tua vontade, preenchida do teu propósito. Quantas pessoas, irmãos, a gente olha, eu digo pela minha experiência própria, familiares, pessoas, amigos próximos, irmãos, que a gente, desde quando a gente foi resgatado, as pessoas continuam na mesma, irmãos, continuam na mesma vida, vazia, buscando as mesmas coisas, fazendo a mesma coisa que fazia há anos, e não entende que aquilo não vai trazer satisfação. Eu até brinco, acho que foi com a minha esposa que eu conversei esses dias, que se eu for na rua da minha mãe, onde eu morei a vida inteira, eu sei quem vai estar, aonde vai estar, o dia que vai estar, a hora que vai estar, a roupa que vai estar. Eu sei do jeito que ele vai estar. Porque são pessoas que estão vazias, irmãos, buscando prazeres imediatos, buscando satisfazer ali o seu vazio, o seu oco, de uma forma com bebidas, com drogas, com prazeres carnais, e que não entendem, irmãos, que a verdadeira satisfação, o verdadeiro preenchimento só está em Jesus, irmãos. Só está quando você aceita Ele como seu único e suficiente Salvador e acaba sendo governado pelo Espírito Santo. Irmãos, tem algumas pessoas na minha célula que eram meus amigos de infância, e tem um especificamente que marca a minha vida, o testemunho dele, porque ele era uma pessoa improvável, irmãos, assim como todos nós, todos éramos improváveis, mas ele era o improvável do improvável. Era uma pessoa que, irmãos, bebia muito, era uma pessoa que toda vez que a gente saía, era o cara que ficava no chão, era o cara que voltava carregado para casa. E hoje, irmãos, ele é um dos intercessores dessa casa. Hoje ele é um exemplo para mim, irmãos, na busca, na fome e na sede. É isso que Deus faz, irmãos. Ele tira uma pessoa que é oca, uma pessoa que é improvável, e transforma em alguém que zela por vidas, em alguém que se coloca na brecha por vidas, alguém que é totalmente satisfeito, alguém que não precisa mais de um cigarro, de uma bebida, de uma prostituição para se satisfazer. Irmãos, nessa manhã, o que o Senhor quer nos trazer aqui, é que o que realmente importa na nossa vida, é viver conforme a vontade dEle, é viver totalmente derramado aos pés dEle, em frente ao altar dEle, fazendo a vontade dEle. Amém? Coloque-se de pé. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar com você nessa manhã, irmãos. Eu quero orar para que toda a vaidade caia por terra, irmãos. Para que o Senhor traga uma consciência, irmãos, de todas as nossas ações, de tudo aquilo que não tem uma essência, de tudo aquilo que não tem um fundamento, de um olhar divino, irmãos. Eu quero que nessa manhã você entre num nível de reflexão profunda, assim como o Senhor me levou quando eu comecei a refletir sobre esse livro, irmãos. Se você ainda não leu nos detalhes desse livro, eu te convido a ler. Leia com calma, mergulhe nesse livro, que eu tenho certeza que vai ser um desatar na sua vida, amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor. Primeiramente eu te agradeço por essa palavra, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos, Senhor, de que não vale a pena viver longe de Ti, Pai. Que a única razão que nós temos para viver é a Tua presença, Senhor, é a Tua vontade, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha com um nível de consciência sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos aqui nessa manhã, Pai. Que nós venhamos, ó Pai, a aniquilar tudo aquilo que é vaidade em nossas vidas, ó Pai. Que a partir de hoje nós passamos a viver, Senhor, alinhados com o Teu propósito, Senhor, tementes, ó Pai, tendo a ciência, ó Pai, tendo a consciência de que nós vamos morrer um dia, mas que nós vamos viver uma eternidade contigo, Pai. Tendo a consciência, Senhor, de que tudo que nós precisamos é temer e obedecer a Tua palavra, Pai. Eu te agradeço mais uma vez, Senhor, por essa manhã, e te peço, Senhor, guarda a vida de cada um, ó Pai, e usa a vida de cada um, ó Pai, conforme o Teu propósito, Senhor. Que, Senhor, o exemplo de Salomão, Pai, venha ser um exemplo na vida de cada um aqui, ó Pai. Que nós não venhamos ser sepulcros caiados, Senhor, mas que nós venhamos ser cristãos que manifestam a Tua palavra, Pai, que manifestam a Tua presença onde quer que nós vamos, Senhor. É isso que eu te peço e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.